Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar para vocês como que a gente pode simular cromatogramas no computador. Então, para a gente estudar cromatografia, pensar em desenvolver algum método, a gente pode fazer tudo isso do ponto de vista teórico. Não necessariamente a gente precisa de um cromatógrafo para gerar os resultados. A gente pode gerar resultados simulados e a partir desses resultados simulados a gente pensar em métodos analíticos, tá bom? Validar um método analítico, estudar fontes de variação dos métodos, ok? Tudo isso utilizando o computador, tá? E, é claro, né, o background químico que a gente tem, né, teórico da química, tá bom? Então, olha, eu estou utilizando aqui o Spider, que é um ambiente gráfico aqui para Python, ok? Então a gente vai programar em Python, vai ser legal que a gente vai aprendendo como que usa algumas bibliotecas, né, bibliotecas matemáticas e para fazer gráfico, né? O Python ele tem uma ele pode ser utilizado em diversos tipos de problema, né? Então vai ser muito legal a gente trabalhar com o Python para computação científica, né? Então vou começar aqui, olha, definindo as funções. Eu vou intercalando aqui algumas janelas, porque eu já tenho o programa estruturado numa outra janela e vou colocando e vou explicando, tá bom? Então, a primeira coisa, vou colocar aqui as duas bibliotecas que eu vou utilizar. Essa aqui chamada NumPy, né, ou NumPy. E a gente importa assim, ó, import o nome da biblioteca, s, e um apelido que a gente dá para a biblioteca, né? Chamei ele de NP. Esses apelidos já são bastante comuns, né? A gente costuma manter os padrões que o pessoal já vem utilizando. Poderia ser qualquer outro apelido aqui, tá? Então eu coloquei aqui NP, tá bom? E chamei outra biblioteca, matplotlib, pyplot, importada aí como PLT. Poderia ser outro nome, tá bom? Aparecem esses warnings aqui porque eu ainda não utilizei as bibliotecas. Quando eu utilizar, esses warnings vão sumir, né? Espero, né? Então aqui vamos começar pensando no tempo, né? Se eu vou fazer um cromatograma, eu preciso de um vetor tempo. Então para isso, olha, eu já vou utilizar a primeira função desse NumPy, né? Eu vou definir aqui um n, ou pôr aqui 6, por exemplo, né? Um n de 6. E como que a gente usa a biblioteca que a gente colocou aqui em cima? A gente coloca o apelido dela, né? np ponto, e uma função que existe na biblioteca. No caso, esse linspace aqui, ó. Essa biblioteca aqui, para quem usa MATLAB, as funções têm os nomes bastante semelhantes, né? E fazem coisas semelhantes, tá? Então, para quem já usa o MATLAB, é fácil de adaptar essa biblioteca aqui, tá bom? Então, o que o linspace faz? Olha, você tem que colocar um valor inicial, um valor final e um número aqui, ó. Poderia ser o número direto aqui, né? Eu que quis chamar aqui um n igual a 6, tá bom? Ele vai criar um vetor que inicia em 6 e termina em 10. Um vetor de quantos pontos? 6 pontos, né? Assim como eu defini aqui em cima. Então, se eu rodo o programa aqui, clicando aqui nesse play aqui, né? Run file, aqui, ó. Eu tenho aqui o meu T gerado, né? Então, observa que ele começa em 6 e termina em 10, né? E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, assim como eu desejei ali no definindo n igual a 6, ok? Bom, já temos o tempo, vamos pensar na função agora, né? Vamos pensar na função. Então, a função que eu vou definir vai ser essa aqui, olha. É uma do tipo gaussiana, né? Ela tem algumas modificações, porque para simular dados de cromatografia, ela é assim mais adequada praticamente, né? Não que a outra função não dê para ser utilizada, mas para os fins que a gente quer aqui, essa forma é mais adequada. Por que é mais adequada? Porque quando você
coloca essa função aqui, ela dá uma altura da gaussiana igual a 1. Sempre é igual a 1 essa função definida dessa forma. Tá? Então, como a altura é igual a 1, a gente pode multiplicar por uma altura e modular a altura do pico do jeito que a gente queira. Tá certo? Então, às vezes vocês estranham aí, porque a gente está acostumado a ver a forma da gaussiana de uma forma diferente, né? Ele depende aqui desse x, que está na forma, está em negrito aqui, porque é um vetor, né? Esse aqui vai ser o nosso tempo. Esse x máximo aqui, a gente vai trocar o x por t lá no programa, né? Esse x máximo é onde vai ocorrer o pico, né? O tempo de retenção, tá bom? Onde ocorre o máximo no pico. E essa largura aqui é a largura a meia altura do pico, tá certo? Bom, vamos colocar logo essa função. Olha, no Python a gente define assim, eu vou reescrever aqui a função passo a passo, só para ficar mais fácil. Para criar uma função, existem várias formas de criar função. Aliás, eu me recordo de duas formas, né? Essa forma aqui que eu estou apresentando e uma função chamada função lambda, né? Mas essa forma aqui é a mais comum. Então a gente escreve assim, um def, né? Coloca o nome da função, eu chamei aqui de Gauss, certo? Poderia ser qualquer outro nome. T underline. Aqui são as variáveis de que depende a minha função. Lembra lá que aqui depende do x máximo, da largura, então eu tenho que definir quais são as variáveis que a minha função depende, né? Então eu vou colocar aqui, ó, t máximo e a largura, certo? Tá, não pode esquecer, gente, que tem que sempre colocar esses dois pontos aqui no final da função. Eu vou copiar aqui a definição da função, ó. Observe aqui, ó, que eu estou utilizando aqui o NumPy de novo. Para eu fazer exponencial, eu tenho que fazer np.exp, utilizando aqui a biblioteca NumPy, certo? Para eu fazer o logaritmo aqui neperiano, né, eu tenho que fazer np.log, tá? Estou utilizando aqui a biblioteca, tá certo? Então essa é a expressão matemática, a programação daquela função matemática que eu apresentei para vocês. No final da função a gente coloca qual variável que se deseja que seja retornado, tá? No caso aqui vai retornar f. Eu chamei de f. Então, olha, já temos definida a nossa função. É muito importante dentro do Python, gente, essa indentação aqui, ó. Se você colocar uma indentação errada, ele não funciona, tá? Ele precisa da indentação correta para saber que esse pedaço de código aqui pertence à função, tá bom, gente? Então no Python é assim. Bom, vamos tentar utilizar a nossa gaussiana aqui, ó. Eu vou pegar aqui já, ó. Não se preocupe com esse pedaço aqui não, gente, que a gente não vai utilizar tudo isso aqui não, viu? Senão fica muito extenso o vídeo e pode ficar um pouco maçante, né? Então, olha, o que eu fiz? Eu criei uma nova variável f aqui, ó. Multipliquei aqui por uma altura, né? Aliás, como ele depende de algumas variáveis aqui, eu tenho que definir essas variáveis antes, né? Espera aí, gente, ó, o t já está definido, né? Então eu preciso do t máximo. O t máximo, a largura e a altura, ó. T máximo, largura e altura. A altura é sempre multiplicada aqui na frente, ó, porque você lembra que eu disse que a gaussiana sempre terá o valor de 1, né? Se eu multiplico por 1, 2, 3, 4, eu consigo definir a altura do meu pico cromatográfico, tá bom? Então, para utilizar aqui a outra biblioteca, ó, é só colocar o apelido dela, plt, ponto, né? Esse figura aqui não preciso agora, tá? Isso aqui é para fazer mais figuras. Aí eu posso começar a separar várias figuras, dando aí tipo um rótulo para cada uma, tá bom? Então, ó, plt plot, o t, né? O f
E aqui eu defino a cor, ó. Esse R aqui é de red, né? E aqui o tipo de traço, né? Poderia ser pontilhado, né? Sempre entre aspas. Então eu quero vermelho, um traço contínuo, né? Vamos ver se vai rodar, olha. Ele gerou a figura aqui, olha. Ele tá todo assim, tá esse triângulo aqui porque eu tenho poucos pontos, né? Então vamos colocar mais pontos. Vamos colocar aqui uns 500 pontos. Ó, esse é o de antes e esse é o novo. Ó. Observe que ficou muito mais bem definido. Para que a altura que apareça no gráfico seja exatamente essa de 10 aqui, eu tenho que ter bastante pontos aqui ó, na região de definição do pico. Né? Imagina que eu tenho um ponto aqui e outro aqui. Né? Aí ele liga direto e não sobe até o 10. Né? Então tem que ter bastante pontos. Vou fechar só para ele não ficar mostrando aquela figura primeira junto, né? Então rodando aqui, ó, a gente já tem o nosso pico cromatográfico. Observe aqui, gente, olha, deixa eu puxar para cá. Esse T máximo aqui, olha, é onde ocorre o máximo do pico, como eu já tinha dito, ó, ocorre em 7, tá vendo? Essa largura aqui de 0,3, como ele tem uma altura de 10, a meia altura seria aqui em 5, ó. Então essa largura aqui seria 0,3, né? Se eu mudar aqui, ó, por 1, ele vai deixar um pico mais largo e vai manter a altura. Tá vendo? Não é como uma gaussiana que a gente aprende lá na estatística, que quando você mexe no desvio padrão, a curva baixa, né? De maneira a manter a área constante. Não é isso. É definido um pouco diferente. Tá bom? Vamos voltar aqui para o número que estava. Vamos colocar os rótulos aqui agora. A gente vai aprendendo a utilizar Python ao longo da utilização do próprio programa, né? Então, a gente copia da internet também alguns códigos, experimenta, né? E assim a gente vai aprendendo, né? E vai estudando química junto, né? Programar e pensar nos problemas é bem útil para o nosso desenvolvimento, tá bom? Então aqui, ó, eu coloquei PLT, né, que é o nome da biblioteca, lá, o apelido que eu dei para ela, X label, e aqui o nome que eu quero para o rótulo, pro eixo, né, o rótulo do eixo, né, entre aspas o nome que eu quero, né, eu coloquei aqui time, vírgula, minutos, né, para o eixo Y, plt.y absorbance, e aqui eu coloquei em unidades de absorbância, tá bom? Que é uma das unidades utilizadas aí na cromatografia, né? Como sinal analítico no cromatograma, tá? Então vamos rodar aqui, ó. Já apareceu os rótulos, tá vendo? Tá estranho, né? Poderia começar em 0 aqui, vamos começar em 0. 0 minutos, né? Aí, ó, pico muito bem definido, né? Em outro vídeo eu vou fazer uma modificação nessa gaussiana de maneira que a gente consiga distorcer o pico e mexer na simetria desse pico. Tá bom? Para a gente ser bem realista quando a gente começar a abordar os problemas do ponto de vista teórico, mas pensando no problema experimental, né? Pode gerar uma coisa muito perfeita, né? Então, olha, observe se eu der um zoom aqui, gente, ó. Ela é muito suave, né? O que quebra a suavidade dela é justamente aqui onde tem pontos. Quando eu não tenho pontos entre dois pontos adjacentes, né? Começa a ter segmentos de retas, né? Mas ela é totalmente suave, né? E a gente sabe lá que na cromatografia a gente tem um ruído aqui experimental, né? Que é característica de medidas experimentais mesmo. Então, a gente já aprendeu como a gente faz as gaussianas, a gaussiana, né, o cromatograma. Vamos tentar colocar um erro aleatório aqui para ficar mais realista, tá bom?
Para isso, gente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui ó, essa funçãozinha aqui, ó. Já já vocês vão entender, gente. Ó, essa função aqui, colar aqui, ó. Esse DP aqui é de desvio padrão, certo? Vou deixar aqui um, olha. E vou definir aqui um erro, certo? Esse erro aqui, ó, ele vai ser definido como o desvio padrão vezes essa funçãozinha aqui, ó, np random range, e aqui a gente tem um n, tá? Eu vou colocar aqui do lado aqui, ó, np.random range n, pô aqui 3 para vocês verem, ó. Ele gera 3 números aqui, ó, que tem uma distribuição normal centrada em 0, tá com o desvio padrão 1, tá bom? Então se eu quero 4, eu coloco 4, tá? Na verdade eu vou precisar do mesmo número de da mesma quantidade de eu preciso de uma quantidade de números aleatórios do tamanho que eu defini esse vetor t aqui, ó. Então seria 500. Então por isso que eu chamei aqui de n. Chamei aqui de n, tá bom? Eu coloquei o n aqui dentro, né? Por quê? Porque eu preciso para poder somar com esse vetor aqui f gerado, tá bom? Então eu tenho o desvio, e se eu quiser mexer no desvio padrão, olha, é só multiplicar aqui na frente dessa função aqui, ó, dos dados gerados, tá bom? Então eu gerei um erro. Aqui que eu vou fazer com esse erro? Olha que legal, gente, olha. Eu vou somar ele aqui, ó, no meu f, tá? Mais o erro. Então somando, olha. Tá vendo? Olha como que eu perturbei meu sistema. Tá com o antigo ali? Deixa eu só colocar um pedacinho de código aqui para ele. Deixa eu colocar e eu explico o que faz. Espera aí. Tá, esse pedacinho de código aqui serve para limpar a figura toda vez que eu rodar o programa novamente e não ficar colocando um gráfico em cima do outro, tá bom? Ele tem que ser definido aqui após a definição da biblioteca, né? Porque ele depende da biblioteca ali para funcionar. Ok, rodando aqui, olha. Então aqui eu tenho o meu sinal analítico. É claro que lá no cromatógrafo o erro é bem menor, né? Então a gente vai diminuir aqui o desvio padrão, olha. Ponto 1. Tá vendo? Olha? Ainda eu creio que seja bem menor, né? A gente não costuma ver essa oscilação aqui, a não ser que a gente tenha um zoom aqui nessa região, né? Então vou pôr 0.05 aqui. Olha, tá começando a ficar bem próximo de um cromatograma real, né? Aí, seria alguma coisa desse tipo aí, ó. Tá? Podemos aproximar, ó, todo o meu cromatograma, ele tem uma pequena oscilação, porque eu somei, né? Tá legal, gente? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Já ficou bem curtinho nosso programa, tá? E a gente vai começar a criar vários cromatogramas, somar esses cromatogramas para a gente ter um cromatograma um pico cromatográfico que é a soma de dois outros, tá? E começar a estudar se é possível determinar a concentração a partir de um pico que é a soma de dois outros. E já antecipo que é possível, né? Só a gente conhecer um pouquinho sobre inversão de matrizes, né? E a gente vai poder resolver esse tipo de determinação multicomponentes que a gente chama na química. Mas é uma coisa simples, né? Utilizando a ferramenta correta, né? Que é o computador, toda a álgebra matricial, e sabendo programar e lidando com os resultados experimentais,
a gente consegue abordar alguma classe de problemas um pouco mais complicados. Tá bom, gente? Era isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like aí se foi útil, tá? Quem tiver interesse no conteúdo do canal é só se inscrever, tá bom? Então, um abraço para vocês. Até mais. Fui.